Nikola Tesla era um futurista que imaginou muitos dispositivos quase 100 anos antes de serem feitos. Ao inventar o século XX, ele é considerado o maior gênio que já viveu nessa terra. Bem-vindos ao Biografias, eu sou a Monique e hoje eu trago a vida de um gênio, o mestre dos raios, Nikola Tesla. Se você gosta de biografias, se inscreva no canal que toda semana tem uma nova biografia por aqui. Nikola Tesla nasceu em Smiljan, Croácia, à meia-noite de 10 de julho de 1856, durante uma terrível tempestade elétrica. Ele foi um dos 5 filhos de Milutin Tesla, um padre ortodoxo sérvio e escritor, que desejava que seu filho se juntasse ao sacerdócio. O interesse de Tesla pela invenção elétrica foi estimulado por sua mãe, Djuka Mandić, que inventou pequenos eletrodomésticos em seu tempo livre, enquanto seu filho estava crescendo. Quando criança, Tesla sofria com aparições de imagens com fortes flashes de luz. Não sabia se era real ou não. Fascinado pelo Niágara, ele imaginava uma grande roda gerando energia pelas cataratas. Depois de estudar na Realschule-Charta, na Alemanha, começou a estudar engenharia elétrica no ano de 1873 no Instituto Politécnico de Graz, na Áustria, onde ficou obcecado pela eletricidade aos 21 anos. Seu foco era principalmente na física e na matemática. Ele não concluiu a faculdade porque entrou em conflito com o professor e perdeu a bolsa. 7 anos mais tarde, se formou na Universidade de Praga. Tesla mudou-se para Budapeste em 1880, onde começou a trabalhar com telégrafos. Foi em Budapeste que, ao fazer uma caminhada, ele observava o sol do fim da tarde, quando notou que poderia energizar um campo giratório como o Sol, com correntes alternadas, que viria a ser o sistema básico de eletricidade usado no mundo inteiro até hoje. Sem obter o sucesso esperado na Alemanha e tampouco na França, ele teve uma ideia. Com apenas 4 centavos, ele decidiu ir a Nova York, porque queria conhecer Thomas Edison. Ele o admirava por ter implantado eletricidade em Nova York, mas sabia que seu sistema poderia ser revolucionado se fosse aprimorado com as correntes alternadas ao invés da de indução. Nessa viagem a bordo de um navio, ele quase perdeu a vida em um motim. Em 6 de junho de 1884, ele chegava a Nova York como um imigrante sonhador. Ele tinha 28 anos e estava ansioso para mostrar a Edison seu motor baseado em corrente alternada. Para efeito de comparação, as correntes contínuas de Edison precisavam de usinas de força a cada 800 metros e só era capaz de alimentar lâmpadas, enquanto as correntes alternadas de Tesla eram mais sofisticadas. Além de alimentar lâmpadas, também alimentava aparelhos elétricos e o tráfego era mais ágil e prático, como se o sistema de Edison fosse uma carroça, enquanto o de Tesla um avião a jato. Edison então contratou Tesla e prometeu a ele $50 mil para que melhorasse seu sistema. Trabalhando das 10 da manhã até as 5 da madrugada, ele concluiu a tarefa com sucesso. No entanto, Edison riu de Tesla quando ele foi cobrar o pagamento, dizendo que era apenas uma brincadeira. Em 1885, com a ajuda de alguns investidores, Tesla abriu um laboratório a alguns quarteirões de Thomas Edison, o Tesla Electric Light Company. Foi incumbido por seus investidores de desenvolver uma iluminação de arco melhorada. Depois de fazê-lo com sucesso, no entanto, Tesla foi forçado a sair do empreendimento e, por um tempo, teve que trabalhar como um trabalhador manual para sobreviver. Mais tarde, ele disse que esse foi o golpe mais duro que recebeu. Sua sorte mudaria em 1888 e, nos próximos 5 anos, 22 patentes mais valiosas desde a invenção do telefone
derivaram da corrente alternada de Tesla. Ao longo de sua carreira, ele descobriu, projetou e desenvolveu ideias para uma série de invenções importantes, a maioria das quais foram oficialmente patenteadas por outros inventores, incluindo geradores elétricos semelhantes a baterias e o motor de indução. O empresário George Westinghouse ofereceu milhões de dólares em royalties à Tesla. Ele estava em evidência por causa de seus grandes feitos, mas isso despertou inveja em Thomas Edison e outros inventores, o que deu início à conhecida Guerra das Correntes. Thomas tratou de iniciar uma campanha de difamação sobre o sistema de correntes alternada de Tesla. Ele defendia que seu sistema era mais seguro e que Tesla criou algo desnecessário. Para demonstrar que estava certo, contratou pessoas para eletrocutar animais em praças públicas. Ele matou até um elefante diante de uma multidão de pessoas. Dizia que pessoas corriam perigo e poderiam morrer se tivessem em suas casas o invento de Tesla. Sugeriu ainda que a corrente alternada fosse usada na execução de criminosos. Em 1890, o primeiro preso foi executado com a corrente alternada. No entanto, foram realizadas diversas tentativas. Em 1893, houve a Feira de Chicago, a primeira iluminada por energia elétrica. Para provar que Edison estava errado, Tesla calçou sapatos de cortiça e demonstrou para uma plateia de 100 mil pessoas a segurança de sua invenção, ao colocar as mãos em um terminal que transmitia eletricidade por todo o seu corpo, o envolvendo em luzes. Entre os espectadores e investidores que agora se convenceram a investir em seus experimentos. Assim, surgiu a Era da Eletricidade. Geradores nas cataratas do Niágara abasteciam 540 quilômetros de energia elétrica que iam até Nova York. Apesar do sucesso da corrente alternada, uma má administração dos negócios da parte de George Westinghouse levou o empreendimento a dificuldades financeiras. Para salvar a empresa, Tesla rasgou o contrato ao qual tinha direito aos royalties, um grande erro que lhe custou caro, pois adiante esse acordo valeria trilhões de dólares. Ao perder a oportunidade que mudaria sua vida, Tesla tinha certeza que sua próxima invenção o devolveria tudo o que perdeu. Então começou a trabalhar na corrente elétrica sem fios. A mídia e a alta sociedade o cercavam e estavam curiosos para se beneficiarem novamente de suas descobertas. A elite de Nova York era o seu clã de amizades. Alguns investidores iam ao seu laboratório ver os experimentos e quando Tesla criou a bobina de Tesla, um invento que elevava a eletricidade a altas frequências transmitindo um sinal de rádio, ele recebeu convidados até de madrugada. Aliás, Tesla só dormia 2 horas por dia. A partir das bobinas, ele desenvolveu uma enxurrada de outras invenções. As primeiras lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de neon, raio-x e a sua maior ambição, a iluminação sem fios. Ao demonstrar seus inventos que mais pareciam futuristas, ele deixou cientistas sem palavras em Londres e Paris. Foi também a partir das bobinas que ele pôde transmitir e receber sinais de rádio sintonizados em uma mesma frequência. Essa sintonia, descoberta por Tesla em 1895, é usada até hoje em aparelhos de rádio e televisão. Mas nesse mesmo ano, um incêndio atingiu seu laboratório e tudo foi perdido. Todas as suas centenas de invenções, ferramentas, anotações e fotografias avaliadas em 50 mil dólares foram destruídas. Ao ser entrevistado pelo New York Times, ele disse: "Eu estou muito triste para falar.
Na Inglaterra, a Marconi estava criando um aparelho para telegrafia sem fio. Em 1904, a patente do rádio foi dada a Marconi. Porém, em 1943, por voto do Congresso dos Estados Unidos, os créditos pela invenção do rádio foram dados a Nikola Tesla, pois ele inventou os fundamentos da transmissão de rádio primeiro, e Marconi usou 17 patentes de Tesla para criar seu rádio. Esse reconhecimento veio um pouco tarde demais, porque Tesla morreu sem saber que recebeu essa patente. Tesla foi o primeiro no mundo a controlar um aparelho apenas com o conceito de rádio, um barco mecânico na água movido por um controle remoto. Os investidores até entraram na água pensando ter alguém controlando o objeto manualmente. Em 1899, ele construiu uma bobina gigante e deu o nome de transmissor amplificador. Ele ficava na parte interna de uma torre, uma estação que era como uma máquina de raios. Quando ligada, o barulho da eletricidade era ensurdecedor. Os raios artificiais chegavam a 30 metros e podiam ser ouvidos a 30 quilômetros de distância. Mas essa experiência acabou destruindo o gerador de energia da cidade e todos ficaram na escuridão. Os moradores estavam enfurecidos com as experiências de Tesla. Isso não tirou seu foco e, após 6 meses, ele recebeu um sinal que julgou vir de outro planeta, o que hoje é conhecido por estudiosos como os sinais vindos do Sol e das estrelas por radiostelescópios. Na época, Tesla disse ter recebido mensagens de extraterrestres em seu artigo, Conversando com os Planetas. Tanto a mídia como alguns rivais o ridicularizaram. De 1899 a 1900, Tesla já havia feito testes em Colorado Springs com energia elétrica sem fio. Ele acendeu lâmpadas por 6 quilômetros alimentadas por uma torre de 60 metros de altura. Esse feito foi repetido parcialmente apenas em 2007 pelas maiores mentes do MIT, só que a distância foi de apenas 2 metros. Financiado pelo banqueiro JP Morgan com $150 mil que desejava uma estação de rádio, Tesla começou a trabalhar em uma torre receptora de energia sem fio. A torre Wardenclyffe começou a ser construída em Long Island em 1900. Tinha 57 metros acima do solo e 37 metros abaixo do solo. Tesla tinha objetivos distintos do banqueiro. Ele queria transmitir energia elétrica sem fio gratuita para todos. Ele sonhava com diversas torres interligadas ao redor do mundo, mas Morgan descobriu suas verdadeiras intenções e cortou a verba. O projeto foi abandonado, com a torre demolida em 1917. Morgan decidiu optar por Marconi, que cobrou mais barato para fazer a estação de rádio. Até o dia de sua morte, Tesla lamentou não ter tido dinheiro para concluir este projeto de levar energia elétrica gratuita e abundante sem fio a todos. Esse projeto é completamente desacreditado atualmente por estudiosos que acreditam não ser possível, enquanto Tesla chamava o feito de simples, porém caro. Quando as patentes de correntes alternadas de Tesla expiraram, qualquer pessoa poderia utilizar seus conceitos gratuitamente. Assim, Tesla ficou sem dinheiro para dar continuidade a qualquer trabalho e começou a se isolar. Ele frequentemente era visto alimentando pombos em praças. Indignado com o fato de Marconi ter recebido um prêmio Nobel pela invenção do rádio, Tesla processou a Marconi Company, mas não teve dinheiro para levar um processo adiante contra uma grande empresa. Em 1915, foi anunciado que Tesla receberia o Nobel, porém, seria em dupla com Thomas Edison. Isso não aconteceu, e há quem justifique que ele se recusou a dividir o prêmio com Thomas Edison, ao qual chamou de invejoso e mente pequena. Com a morte de Thomas Edison em 1931, muitos holofotes se voltaram para Tesla. Ele até ganhou uma capa na Time
e uma festa de aniversário de 75 anos, com direito a uma carta de Albert Einstein o reverenciando. Nesse momento oportuno, Tesla anunciou que havia descoberto uma nova fonte de energia, o Teleforce, que chamou de raio da morte, com energia suficiente para abater uma frota com 10.000 aviões ou navios inimigos em segundos, numa distância de 400 quilômetros. A intenção de Tesla não era concretizar o ataque, e sim intimidar o inimigo. Ele não queria ser lembrado por inventos destrutivos. Quando ele tentou vender o raio da morte ao governo americano durante a Segunda Guerra Mundial, o presidente Roosevelt decidiu pela bomba atômica de Einstein. Ele tentou vender a vários aliados que estavam contra a Alemanha, mas não conseguiu. A Inglaterra até se interessou, mas desistiu após a cobrança de um adiantamento de 30 milhões. No dia 8 de janeiro de 1943, Tesla tinha uma reunião agendada na Casa Branca, pois os Estados Unidos tinham interesse em seu raio da morte. Essa reunião nunca aconteceu, pois ele morreu subitamente na noite anterior no Hotel New Yorker. O médico considerou um ataque cardíaco como a causa da morte, mas até hoje teóricos chamam sua morte de suspeita, principalmente porque seus papéis foram confiscados pelo FBI e pela CIA, que alegaram não serem seguros. O sobrinho de Tesla, Sava Kozanovich, diplomata iugoslavo, tomou medidas para que os pertences fossem devolvidos à família. O funeral de Tesla foi em Nova York em 10 de janeiro de 1943. Seu sobrinho conseguiu enviar toda a propriedade junto com as cinzas em 1952 para a Sérvia. As cinzas são exibidas em Belgrado, no Museu Nikola Tesla, junto com seus pertences. Antes dos Estados Unidos devolver os papéis, eles filmaram toda a papelada e iniciaram o projeto ultra-secreto NIC, com o objetivo de defender o país. Só que mais tarde a Inteligência Nacional dos Estados Unidos alegou que essas cópias simplesmente sumiram. Muitos desacreditaram que os Estados Unidos tenha perdido papéis tão importantes, e outros vão além, dizendo que a própria União Soviética também tem uma cópia desses papéis. Isso se deve aos soviéticos terem tentado desenvolver uma máquina de raios na Ucrânia em 1978. Ainda hoje, nenhum cientista foi capaz de colocar em prática o conceito desenvolvido por Tesla nos anos 30. Ninguém tem a menor ideia de como ele faria isso, mesmo após investimentos e pesquisas mais modernas. Em 2003, um grupo de engenheiros fundou a Tesla Motors, uma empresa de automóveis dedicada à construção de carros totalmente movidos a eletricidade. Tesla criou o primeiro carro completamente elétrico em 1931, que rodava 150 km por hora. Em 2008, um grupo chamado Tesla Science Center foi formado com a intenção de comprar a propriedade Wardenclyffe e transformá-la em um museu dedicado ao trabalho do inventor. Agora, algumas curiosidades sobre Nikola Tesla. Ele podia falar 8 línguas: croata, tcheco, alemão, húngaro, francês, inglês, italiano e latim. Em 1926, ele previu os smartphones quando disse em uma entrevista: "Quando o wireless for perfeitamente aplicado, seremos capazes de nos comunicar imediatamente, independente da distância. Um homem será capaz de carregar o telefone no bolso do colete." Ele tinha sentidos inacreditavelmente aguçados. Tesla alegou que podia ouvir um trovão a 800 km de distância, um ponteiro de relógio de bolso distante ou uma mosca pousando sobre a mesa. Quando ele estava na faculdade, reclamou do som ensurdecedor de uma locomotiva a 50 km de distância. Ninguém na época estava familiarizado com a sobrecarga sensorial. Ele também tinha o que chamava de engenharia cerebral. Ele visualizava toda a invenção em sua cabeça e fazia os testes.
às vezes sem nem mesmo escrever nada. Ele era um ativista de energia renovável há 120 anos atrás, alegando que as pessoas gastavam os recursos da Terra muito rápido e mal. Há uma chance de Tesla ter sido autista, de acordo com o professor Michael Fitzgerald. Ele odiava objetos redondos, joias, bem como tocar no cabelo de alguém. Ele era obcecado com o número 3, bem como números que podem ser divididos por 3. Ele lavava as mãos 3 vezes seguidas, usava 18 lenços para limpar a mesa de jantar antes de cada refeição e tinha pavor de germes. Mais tarde, ele se tornou vegetariano e só comia leite, pão, mel e sucos vegetais. Tesla quase morreu algumas vezes, inclusive quando contraiu cólera em 1873 e ficou acamado por 9 meses. John Jacob Astor, o investidor mais rico e generoso dos projetos de Tesla, morreu a bordo do Titanic. Tesla era um homem bonito, de cabelo escuro e olhos azuis. Ele tinha 1,80 m de altura, era esguio, com um gosto refinado e boas maneiras. As mulheres o amavam, mas ele acreditava que o segredo da invenção era estar sozinho. Tesla registrou mais de 700 patentes mundiais, prevendo comunicação interplanetária e a utilização de satélites. Foi visionário a tal ponto que buscou maneiras de explorar a energia solar e o poder marítimo, como fazemos atualmente. Muitos estudiosos acreditam que o mundo seria completamente diferente e tecnológico se Tesla tivesse concretizado tudo o que queria. Na próxima semana eu vou postar um vídeo só com o lado obscuro de Tesla, lá no meu outro canal de terror, Sempre Halloween. Eu vou abordar assuntos relacionados ao lado paranormal e sensitivo de Tesla, as visões que ele tinha, sua crença em aliens, o experimento Filadélfia, teorias da conspiração e muito mais. Então, se você tiver interesse, o link estará aqui na descrição para você se inscrever. Se você quiser acrescentar qualquer informação a esse vídeo, deixa aqui nos comentários. Eu agradeço a sua companhia e te vejo na próxima biografia.